Pronto. Dinheiro na mão é vendaval. Na vida de um sonhador. Pronto. De um sonhador. Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão. Nós vamos falar sobre investimento. Nós estamos fazendo a Semana do Cliente. O comentário está aqui embaixo. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Advogo nas áreas cíveis, trabalhistas e consumidor aqui na cidade de Porto Alegre. E nós estamos fazendo a Semana do Cliente, que é justamente para gerar valor para você. E hoje nós vamos falar sobre investimentos com o meu assessor de investimentos. Tivemos um pequeno incidente aqui, o Instagram travou, mas agora retornou. Então vamos lá. Fala, Yuri, tudo bem? Tá travado a tua imagem, Yuri. Não sei se está conseguindo. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Sim ou não? Comenta aí comigo, porque tá um pouco travada aqui a imagem do Yuri. Pelo menos para mim, está aparecendo isso. Vocês aí também. Tô vendo que tem 4. Ó. O Yuri acabou de sair. Mas nós tentaremos novamente, que pode ser alguma questão de conexão. Vou fazer o convite novamente. Pronto. Gente, programa ao vivo é isso aí mesmo, entendeu? Tipo, a gente começa... Vamos ver se nós teremos êxito. E agora, Bruno? Agora tá perfeito, Yuri. Agora tá perfeito. Ótimo. Voltou? Voltou, agora tá perfeito. Acho que agora tem alguma vai... coisa acontecendo, o teu áudio para mim tá muito ruim. Muito ruim? Tá muito ruim. Tá, mas tu não consegue ouvir o que eu falo direito ou o que exatamente? Eu consigo entender, mas ele tá bem baixinho. Bem baixinho, tá. Vou tentar. Aham. Bom. Deixa eu ver se eu... Aumentando aqui essas outras possibilidades. Deixa eu só fazer um teste aqui, só um minutinho. Pronto, voltei. Normalmente eu não uso. Eu não utilizo. Tá me ouvindo agora melhor, Yuri? Eu estou te ouvindo, vai lá. E tu me ouve, hein? Perfeitamente, perfeitamente. Então tá, vamos lá. Então, hoje vamos adotar o fone de ouvido, né? Gente, é um prazer receber o Yuri aqui. Para quem não conhece o Yuri, já esteve aqui numa live anteriormente conosco. Ele é meu assessor de investimentos, é a pessoa que cuida, né, e gera meu capital. E eu tenho o prazer de receber o Yuri aqui na nossa Semana do Cliente, porque muitas pessoas, eu decidi trazer ele para essa semana, para esse evento, justamente porque as pessoas têm uma ideia, de certa forma, equivocada, né? Acredito que a poupança ainda é a melhor opção. A gente está vendo um cenário que o Brasil está reduzindo cada vez mais a taxa de juros, e isso tem uma influência... Exatamente. Uma influência bem direta, né, no tocante aos investimentos, tem muita gente assumindo os riscos, e até que ponto é legal assumir esses riscos, e até que ponto é legal ser conservador. E eu já estou falando demais aqui, né, Yuri? Porque o especialista aqui é tu. Tu então, já começou a minha fala aí, Bruno. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. O objetivo aqui é falar do tripé básico quando a gente fala de investimentos, que é rentabilidade, segurança e liquidez. Isso é básico, é por onde a gente precisa começar. E nesse primeiro momento eu vou fazer um breve terreno onde a gente vai trilhar esses três conceitos, tá? Se tiverem dúvidas, se algo não ficar claro, eu peço que me interrompam, que não deixem para perguntar no final, porque os conceitos eles estão todos encadeados. Então, à medida que for surgindo as dúvidas, é importante que sejam esclarecidas, tá? Tudo ok, então, Bruno? Som e imagem, tá ok? Perfeito. Legal, então. Então, tá. Tudo começa com a questão financeira, tudo começa, a base de tudo isso
é o trabalho, tá? Depois do trabalho, esse trabalho ele nos gera renda. Essa renda, a partir dela, dependendo do que a gente faz, e é essa parte que a gente vai trabalhar hoje, a gente utiliza para realizar os nossos sonhos e concretizar os nossos objetivos futuros, tá? Só que o seguinte, quando a gente olha da parte da renda até o atingimento desses sonhos, tem dois fenômenos que impactam diretamente no nosso dinheiro durante esse momento de acumulação. O primeiro deles é a inflação, que é a perda do poder de compra. E por que isso acontece? Porque é o seguinte, tu guardar dinheiro não é nada mais, nada menos do que tu segurar um consumo hoje, deixar de consumir hoje, para consumir no futuro, certo? Só que, em função do efeito da inflação sobre o dinheiro, se a gente não conseguir rentabilizar, e aí a gente já entra no primeiro pilar, que é a rentabilidade. Se a gente não conseguir rentabilizar acima do que da inflação do período, esse nosso movimento de guardar dinheiro deixa de fazer sentido. Pelo seguinte, só faz sentido eu deixar de consumir hoje para consumir na aposentadoria ou na viagem daqui a 2 anos, se lá na frente eu conseguir comprar a mesma coisa ou mais do que eu consigo comprar hoje, tá? Caso contrário, não faz sentido eu guardar esse dinheiro se meu poder de compra lá na frente vai ser menor do que se eu comprasse hoje. Então aí a gente entra no quesito rentabilidade, que é a gente precisa buscar um investimento que nos dê uma rentabilidade acima da inflação, para ficar mais claro esse efeito de inflação. Vamos supor que eu tenho 100 mil reais para comprar um carro hoje. Só que eu não vou comprar esse carro hoje e vou guardar esse dinheiro durante o período de 1 ano, tá? Se eu não rentabilizar esse dinheiro acima do que da inflação do período, o que vai acontecer? Vamos dizer que no período a inflação foi 10% no ano. Isso quer dizer que daqui a 1 ano, esses meus 100 mil reais terão o poder de compra de 90 mil reais. Então, o que acontece? Se eu não conseguir rentabilizar, eu vou perder o meu poder de compra nesse período. Então, não faz sentido eu guardar esses 100 mil para comprar o carro lá na frente, porque eu não vou conseguir fazer isso, tá? Outro fenômeno que impacta o nosso dinheiro, além da inflação, é a taxa de juros. Quando a gente fala taxa de juros, eu estou falando basicamente de Selic, mas a gente vai deixá-la um pouco de lado hoje e a gente vai direto para o CDI, que é uma taxa que deriva da Selic, e o CDI é a taxa de negociação entre os bancos, ou seja, a taxa em que os bancos emprestam dinheiro entre eles. E por que o CDI? Porque é o indexador, é a taxa base da maioria dos investimentos de renda fixa, tá? E também fundos multimercados que estão disponíveis para investimento. Então, o que acontece? O que eu vou conseguir de rentabilidade em termos de CDI precisa ser maior do que a inflação do período. Então, se a gente pegar o que der da taxa de CDI diminuído da inflação, vai dar o que a gente chama de taxa real. E é isso que realmente nos importa, porque esse é o valor, é a taxa, é a rentabilidade que a gente vai ter realmente de poder de compra lá na frente, tá? Então, quando a gente baliza esse guardar dinheiro, coloca a inflação e coloca o CDI em cima disso, quando a gente traz isso para um investimento concreto, um investimento que existe na prática, a gente consegue ver hoje que a maior quantidade em dinheiro, as maiores posições em dinheiro estão posicionados em poupança e, em segundo lugar, estão posicionados em previdência privada. Tá? Previdência privada é um bom investimento, é uma boa ferramenta, só que ela é utilizada e ofertada de forma bastante equivocada, ela é disseminada de forma equivocada. Mas o que nos interessa muito aqui é a poupança, que hoje aí tem aproximadamente 800 bilhões de reais
em dinheiro de pessoas na poupança e o porquê que eu vou direcionar muito para ela. Porque pelo seguinte, se a gente, eu estou com uma calculadora aqui para calcular junto, quando a gente pega a rentabilidade da poupança hoje, que é 70% do que dá a Selic. Então, a Selic hoje é 6,5% ao ano. Se a gente pegar 70% disso, a poupança paga hoje 4,55% ao ano, certo? 4,55%. No momento que a gente tem uma projeção de inflação dada pelo relatório Focus, de 4,11% até o final do ano. Então, quando a gente pega esse 4,55 e tira esse 4,11, a gente tem 0,44 de ganho real no ano. Então, isso é 0,44, isso é baixíssimo, é pouquíssimo, entendeu? Então, o que acontece? Se a gente tem todo aquele esforço de trabalho, de ganhar a renda, ganhar o dinheiro, e se a gente não cuida, o próximo passo é muito provável, mais de 90% de chance, que a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos futuros, aquela parte do sonho que eu falei anteriormente. Por quê? A renta, por mais que a gente tenha a disciplina de guardar o dinheiro mensalmente, o que acontece? A rentabilidade real que a gente consegue investindo em poupança é muito baixa. E também tem outro ponto importante, é que nós estamos em um momento onde a poupança está conseguindo entregar muito pouco, mas ainda está conseguindo entregar um ganho real acima da inflação. Só que se a gente pegar há 1 ano e meio, 2 anos atrás, aí, mais ou menos, a poupança ela não estava conseguindo repor nem a inflação, porque a gente tinha uma inflação de aproximadamente 10% ao ano e uma poupança pagando 7%. Ou seja, a gente estava com o nosso ganho real negativo. Então, a gente caía naquele problema que eu falei anterior, que eu não estou conseguindo repor o poder de compra. Eu estou guardando dinheiro, mas mesmo eu guardando dinheiro, o meu dinheiro está perdendo o poder de compra lá na frente. Então, o grande questionamento que vem é se a poupança não consegue repor o poder de compra, e quando consegue, é um percentual de ganho real muito pequeno, o grande questionamento é o porquê existe 800 bilhões de reais ainda em poupança. O que os meus 8, beirando 9 anos de mercado dizem e de experiência é que o excesso de confiança nos bancos, o excesso de confiança nas instituições financeiras já postas e a falta de informação de qualidade, de realmente pegar uma calculadora, realmente colocar os números na calculadora e calcular isso. Tudo funciona muito na confiança no gerente do banco. Se o gerente do banco pegar por exemplo, uma LCA que dá 75% do CDI, que é ruim, e o gerente falar que é bom, o cliente do banco automaticamente vai aceitar isso como bom. Então tem um excesso de confiança e, ao mesmo tempo, uma falta de informação de qualidade muito grande. Isso faz com que a maioria dos brasileiros tenham dificuldade e, na maioria das vezes, não consigam atingir os objetivos financeiros porque o dinheiro ele está mal gerido, ele está mal aplicado. Eu estou vendo que tu queres fazer alguma colocação? Sim, Yuri. Na verdade, gente, eu queria deixar bem claro para vocês. O Yuri, ele não tá... Eu não tô pagando nada pro Yuri estar aqui. Ele também não tá pagando nada, ele tá aqui de bom coração, né? Compartilhando conhecimento deles. E por que eu tô te falando isso? Que, basicamente, eu sei, o escritório do Yuri, ele é afiliado à XP, né? A XP Investimentos. E a XP tem uma campanha que me chamou muita atenção, que é justamente para desbancarizar os investimentos. Porque hoje é muito comum as pessoas terem seus dinheiros, né, enfim, seus recursos
Aham. e vão lá no gerente do banco e falam assim, qual é o melhor investimento que está tendo? E eles analisam conforme o banco que eles estão vendendo, enfim, eles oferecem os produtos que eles têm na carteira deles, conforme a realidade deles. Que muitas vezes pode ser que tenha aquele determinado produto, pode ser até inferior ao de um outro banco ou de uma outra empresa, uma outra instituição que existe no mercado. Eu percebi isso quando foi num determinado banco e ele disse assim, quero investir em renda fixa. Não, a renda fixa está dando menos que a poupança. Daí depois ele veio comentar comigo, não, cara, tu não entendeu, tipo, ele está dando menos que a poupança porque o banco dele está dando menos que a poupança. Né? Então, a gente não pode tomar por verdade, né, as coisas, e é exatamente isso que o Yuri está nos colocando, gente. Então, é importantíssimo essa colocação do Yuri para a gente, de certa forma, né, com todo respeito aos bancários, tudo, mas fugir um pouco desse cenário dos bancos, haja vista que o trabalho desenvolvido por um profissional, eu sei disso porque o Yuri, para quem não sabe, é meu assessor de investimentos, quem está chegando aqui agora, ele faz todo um planejamento, ele vê aonde que tu quer chegar, né, enfim, daqui a alguns anos, tudo, Exatamente. e ele analisa o cenário que você se encontra atualmente. Então, por isso que é importante a gente estar sempre procurando um profissional que, poxa vida, o trabalho dele, a vida dele é essa, entendeu? Então, ele estuda isso. E dificilmente a gente vai conseguir, depois, sei lá, à noite, a gente fazer esses levantamentos. E então, por isso que a gente tem que ter um especialista no assunto, né, Yuri? Exatamente. E então, esse primeiro tópico, que é o tópico da rentabilidade, fechando ele, ou seja, a gente tem que buscar, para resumir, a gente precisa buscar um investimento que nos dê um ganho real, ou seja, um bom percentual acima da inflação, para que faça sentido esse movimento de poupar dinheiro para atingir um sonho futuro. Caso contrário, esse sonho não será atingido ou demorará muito tempo para que ele se concretize, certo? Então, falamos um pouco de poupança, que a poupança ela não consegue repor esse poder de compra ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo é onde está o maior percentual do dinheiro dos brasileiros. Então tem uma contradição muito grande. É exatamente onde a coisa não acontece, exatamente onde essa rentabilidade não acontece, é onde está a maior parcela dos recursos, a maior parcela da poupança da população brasileira hoje, que é na poupança. Quando a gente expõe isso, é muito normal automaticamente vir o questionamento de, tá, mas eu sou conservador, e eu tenho medo de qualquer coisa que seja diferente da poupança. O que eu faço? O que tu faz é o seguinte, um dos objetivos aqui é dizer que existem investimentos com a mesma segurança, com a mesma liquidez, que a gente chama que é o último tópico, mas que entregam rentabilidade melhores do que a poupança. Que é o seguinte, as pessoas acham, entendem, e quem assegura o dinheiro delas, quem dá segurança para o dinheiro delas, é a instituição financeira, é o banco. Na verdade, não. A instituição que dá segurança, que assegura o valor que está na poupança, é uma instituição chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é a mesma instituição que assegura a poupança, por exemplo, do Bradesco, é a mesma instituição que assegura a poupança do Banco do Brasil, é a mesma instituição que assegura a poupança de qualquer banco, tá? Só que o que acontece? Esse mesmo órgão assegura outros investimentos, que, por exemplo, uma LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, pode ser uma LCA, que é uma letra de crédito agrícola ou do agronegócio, ou, por exemplo, também um CDB, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é outro tipo de investimento que também é assegurado por esse órgão, que tem a mesma segurança da poupança, mas que rende mais, que rende mais do que a poupança e muitas vezes até do que as LCIs e LCAs que eu falei. Então, quando a gente pega
e compara esses investimentos que eu falei com a poupança, o que acontece? A gente passa a ver que uma LCI e uma LCA tem rentabilidade melhor, tem a mesma segurança, porque o FGC que assegura esse valor, também é isento de imposto de renda, tá? Só que tem uma rentabilidade melhor. Então, enquanto a poupança ela está pagando hoje 70% do que dá a taxa Selic, o que acontece? A gente consegue, em plataformas independentes, e aí a gente já começa a sair um pouco dos bancos. A gente consegue em plataformas independentes, pode ser a própria corretora XP ou pode ser qualquer outra plataforma aberta. O que acontece? A gente consegue lá LCI e LCA que paga 93%, 95% do CDI, ainda sem imposto de renda. Então, mantendo segurança, mantendo liquidez, tu consegue, em vez de ganhar os 70% da Selic na poupança, tu consegue ganhar 90%, 95% da Selic numa LCI ou numa LCA. Então, só o fato de tu conhecer que existe algo diferente, com a mesma segurança, a mesma liquidez, mas que rende um pouco mais, por mais que o investidor seja conservador, ele já pode melhorar a rentabilidade. Tá? Então, aqui a gente já passa para o passo 2, que é a segurança, que é... Antes do passo 2, Yuri, desculpa te interromper, qual é o limite do fundo garantidor? O fundo garantidor de crédito, ele é R$250 mil por instituição e por CPF, limitado ao valor de R$1 milhão. Tá? Então, o que isso quer dizer, essa questão do FGC? Isso quer dizer que se tu tem o valor de 270 mil na poupança ou numa LCA no Banco do Brasil, esse dinheiro ele está protegido até R$250 mil. Se tu tens 500 mil reais no Bradesco, esse valor está protegido, e claro, em poupança, em CDB, em LCI ou LCA. Esse valor ele está protegido até o valor de R$250 mil. Então, isso que é importante. Normalmente as pessoas não têm essa informação. Então, não é o banco, não é a instituição que assegura esses valores, mas sim é uma instituição separada, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e que ele é válido para esses ativos que eu falei, mais alguns outros, mas esses são os mais conhecidos para qualquer instituição vinculada ao FGC. Tá? Então, isso é de extrema importância. Oi? Não, e só a gente trabalhando uma hipótese que eu tenha, sei lá, R$2 milhões. Eu ficaria somente com 1 milhão preservado e outro 1 milhão descoberto. É isso? Exatamente. O FGC ele teve algumas alterações recentemente. No passado não era assim. No passado era até R$250 mil e não tinha esse teto de R$1 milhão. Tá? Então, por exemplo, se tu tivesse uma conta numa plataforma aberta e tu tivesse 2 milhões distribuídos, fatiados, R$250 mil em cada banco, por exemplo, diferente, tu tinha 100% desse valor segurado. Mas ocorreu uma mudança recente e ele está com o teto de R$1 milhão. Perfeito. Tá? Então, ainda nessa parte da segurança, além do FGC, outra coisa importante e o objetivo também é tirar um pouco essa questão da credibilidade e da confiança de ela estar 100% em cima do banco, 100% em cima da instituição financeira. Quando a gente sai dos investimentos protegidos pelo FGC, e, por exemplo, a gente vai para um fundo de investimento que não tem proteção do FGC, o que acontece? Ainda assim, essa proteção ela não é dada pelo banco, ela não é dada pela instituição ou pela gestora que está gerindo aqueles recursos, mas é dada pelos investimentos que estão dentro do fundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que tem um fundo de renda fixa e esse fundo de renda fixa ele é distribuído por um banco, certo? E dentro desse fundo de renda fixa, na carteira desse fundo,
Tem CDBs, tem LCIs, tem LCAs, certo? Tem letra financeira lá dentro, tem letra de câmbio. E o que acontece? O que dá a segurança desse teu fundo de investimento? Não é a instituição bancária que está fazendo a distribuição desse fundo de investimento, mas sim todas as LCIs, as LCAs, as letras de crédito, as letras de câmbio, que estão dentro da carteira do fundo. Então, são os emissores daqueles títulos, daqueles investimentos, que vão dar a segurança do investimento. Então, por isso que é muito interessante ter uma orientação de um profissional qualificado para que ele ajude a estudar a carteira desses fundos, a estudar a emissão desses títulos, para que realmente possa fazer um investimento com mais segurança, encontrar bons gestores e realmente consiga fazer esse investimento com segurança. Porque quando tu entende que, trazendo antes para o FGC, que a poupança, uma LCI ou uma LCA tem a mesma segurança, e uma LCI, uma LCA ou um CDB rentabiliza mais do que a poupança, não faz mais sentido nenhum tu ter esse dinheiro na poupança, entendeu? Então, é uma questão básica de entendimento da lógica, que a partir do momento que tu entendeu, deixa de fazer sentido qualquer tipo de investimento ou de dinheiro deixado na poupança, entendeu? Então, é uma transição da poupança para uma LCI, para uma LCA ou para um CDB com uma rentabilidade melhor. E quando eu falo desses títulos com rentabilidade melhor, não é indo diretamente ao gerente ou à instituição bancária que tu vai conseguir esses ativos bons. Porque pode acontecer, e acontece muito, de tu sair da poupança, mas o gerente te passar um fundo de investimento que entregue a mesma coisa que a poupança ou até menos que a poupança, entendeu? Então, tu acabou fazendo um movimento que não teve sentido nenhum. Então, é importante que, tudo isso que eu estou falando, é importante que tu busque uma orientação e busque alternativas fora do mercado bancário, que elas existem e tem e mantém a mesma segurança do teu recurso, do teu dinheiro. Tá? Então, Yuri, gente, isso aqui que a gente está conversando não é nada combinado, né? O Yuri, enfim, está trazendo a explanação dele. Tu vai conversar com a gente sobre se é um bom momento para a gente investir em tesouro direto, ou por que nós devemos investir em fundos de renda fixa ao invés de tesouro direto. Tu vai chegar a abordar isso ou não? A gente pode abordar no final. Tá, pode ser, claro, pode ser. Isso, a gente pode falar no final. Porque daí isso pode ficar como um questionamento, entendeu? Um ponto a mais. Tá, perfeito, ótimo. Continua lá. Então, fechando essa parte da segurança de FGC, e que a segurança do investimento não está na instituição intermediadora, a gente passa para a liquidez, que é outra coisa bastante importante, é o nosso terceiro ponto, que é o seguinte: o que acontece? É normal a gente pensar que existe um único investimento bom, ou qual é o investimento a bola da vez, ou qual é o investimento que eu devo fazer. E, na verdade, é que não existe esse investimento único. O que existe é um planejamento, uma carteira de investimentos que vá atender as tuas diversas demandas que tu vai tendo ao longo da vida, entendeu? Não existe um único investimento que tu vai fazer se tu tem 18 anos que vai ser bom eternamente até os teus 60 anos. Não existe. Ao mesmo tempo, o mesmo investimento para a pessoa que tem 18 anos não é o mesmo investimento para a pessoa que tem 60 anos. Também, se essa pessoa de 60 anos for solteira, não vai ser o mesmo, e não tem família, não é o mesmo tipo de agregado de investimento, por exemplo, de uma pessoa que tem 60 anos e tem uma família, entendeu? Então, tudo isso a gente precisa entender, precisa verificar, entender o perfil e quais são as demandas, e a partir daí a gente distribui os investimentos. Então, se tu tem, o que é muito normal, tá, Bruno? É tu pegar o investidor, tu faz a reunião com ele, entende
Tu verifica, olha, ele tem 300 mil reais, e esses 300 mil reais estão na poupança no banco. E ele acha que por ter esses 300 mil reais lá, ele está seguro e vai dar tudo certo lá na frente. E o que a gente vê acontecendo é que passa o tempo e não dá. Porque não teve planejamento, não teve orientação e não teve organização. O que essa questão, esse terceiro ponto, que é a liquidez? É o seguinte, é a gente organizar o valor que a gente precisa para curto prazo, o valor que a gente precisa para médio prazo e o valor que a gente precisa para longo prazo. Trazendo isso para a vida prática. O que seria esse valor para curto prazo? Eu vou chamar de fundo de emergência, que é o dinheiro que a gente tem disponível para apagar os fogos emergenciais mesmo, que são urgências do próprio dia a dia, pode ser alguma coisa relacionada a médico, à saúde, ou seja, pode ser uma doença que tu precisa de dinheiro, pode ser um acidente que tu sofreu ali que tu vai precisar de dinheiro. Então, são coisas de curtíssimo prazo, coisas urgentes. Então, esse valor a gente precisa ter organizado, por exemplo, em um fundo DI. Um fundo DI ou uma LFT, que é um tipo de título público. Por quê? Esse dinheiro ele precisa estar seguro, ele não pode ter oscilação no meio do caminho, ele tem que ser extremamente seguro e que tenha liquidez, que eu possa resgatar ele a qualquer momento, para que no momento que eu tenha emergência, eu consiga ter esse valor na mão. Se a gente for pensar nos recursos de médio prazo, o que pode ser esse recurso, essa parte de médio prazo? Pode ser uma viagem um pouco mais distante e longa que tu vai fazer, que talvez tu não consiga fazer essa viagem com 3 mil reais, com 5 mil reais. Tu vai fazer uma viagem para fora do Brasil e tu vai levar toda a tua família, tu, esposa e mais 3 filhos. Certo? Então, tu não vai conseguir fazer essa viagem com 3 ou 5 mil reais. Então, essa viagem precisa de um certo planejamento. Então, isso é um planejamento de médio prazo. Perceba que isso já não tem nada a ver com o dinheiro de curto prazo, com o meu fundo de emergência. São coisas completamente diferentes e demandam investimentos diferentes para isso, planejamentos diferentes. Outra coisa que pode ser algo de médio prazo, pode ser um casamento. Um casamento é um planejamento de médio prazo, certo? Casamento, tu não vai do nada resolver, eu vou casar amanhã. Não, demanda uma quantidade de recursos que precisa ser planejado. Então, isso são fatos da vida de médio prazo. E de longo prazo, por exemplo, a aposentadoria, pode ser a independência financeira, pode ser colocar o pé no freio quando chegar nos 50, 60, 65 anos, a expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Então, esse recurso lá para frente, perceba que ele não tem nenhuma característica com o recurso de médio prazo e não tem nenhuma característica com o recurso de curto prazo. Então, quando eu coloco essa situação para vocês, percebam que todo o meu dinheiro na poupança ou todo o meu dinheiro num CDB não vai ajudar muita coisa quando se trata de planejamento. Então, quando a gente senta com o investidor, com o cliente, e começa a planejar essas coisas, os objetivos passam a ficar muito mais claros, passam a ficar muito mais, as metas mais atingíveis. As pessoas começam a enxergar melhor isso. Então, essa é a questão de liquidez. O que é essa questão de liquidez? Não vai adiantar eu ter 300, 500... Eu já peguei clientes que tinham 1 milhão de reais em fundo DI no banco. Não vai adiantar, porque o fundo DI é um fundo para liquidez, é um fundo para resgate imediato. E aí se eu costumo fazer esse questionamento, o que tu estás pensando fazer de curto prazo, amanhã, semana que vem, ou talvez, ou o que de tão grande que tu estás imaginando que vai acontecer nos próximos dias que tu tem 1 milhão para resgate imediato. Não faz sentido nenhum. Então, quando a gente começa a conversar com o investidor, a conversar com o cliente sobre essas coisas, a gente acaba expandindo o horizonte e conseguindo fazer coisas diferentes
e aí sim realmente fazer diferença na vida financeira de quem nos procura. Tá? Não só pela Moinhos Educação, e aí agora já fazer uma pequena explanação, ou pela própria Moinhos Investimentos, que a Moinhos Investimentos é por onde a gente faz todo o nosso trabalho, onde a gente tem acesso à plataforma da XP, aonde a gente consegue ter investimentos diferenciados, realmente que não tem, em termos de rentabilidade, nenhuma correlação com o que se encontra no restante do mercado financeiro, ou pela própria Moinhos Educação, que é onde a gente passa conteúdo, onde a gente consegue passar um pouco dessa nossa, não só de conhecimento técnico, mas também da nossa experiência para as outras pessoas em forma como está acontecendo essa live. Tá? Então, são duas empresas, são empresas distintas que fazem coisas distintas, mas que têm o mesmo objetivo, têm o mesmo propósito. E para a gente amarrar, então, essa nossa conversa, a gente falou de rentabilidade, segurança e de liquidez. Esse é o tripé que qualquer pessoa precisa ficar atenta para conseguir investir bem e aproveitar de forma adequada os recursos que ela ganha com o seu trabalho, que ela consegue angariar, a renda que ela consegue tirar do seu trabalho. Então, esses são os 3 pontos básicos que qualquer pessoa precisa ficar atenta. Caso contrário, todo o trabalho, todo o suor, todo o empenho, ele acaba sendo desperdiçado quando a gente não cuida bem, não olha bem para o nosso dinheiro, depois de ganho, depois de ele estar no bolso. Perfeito, Yuri. E um questionamento que as pessoas têm, estou um pouco ruim da minha garganta, a grande questão é, eu preciso ser um milionário para começar a investir, a partir de quanto que eu preciso ter no banco para que eu comece a dar os primeiros passos? Na verdade, para tu começar, tu só precisa ter uma fonte de renda, que tu pode começar a ter investimentos aí a partir de R$1.000, de R$5.000, investimentos seguros, investimentos que já vão entregar uma rentabilidade melhor do que os investimentos convencionais de poupança ou de CDB, LCI, LCA. Mas não é necessário ser um milionário, mas a única coisa que é necessária no curto prazo, o que a gente chama no hoje, é tu ter algum tipo de renda e que tu consiga guardar mensalmente um valor dessa renda que tu produz. É basicamente isso. A gente consegue estruturar o planejamento a partir de valores pequenos. Não é necessário tu ser um milionário. Ou outra coisa que acontece muito, Bruno, que a gente estava olhando essa semana, que é o seguinte. Às vezes a gente pergunta para as pessoas se elas têm algum investimento ou se elas têm um valor disponível para investir, e a resposta que nos vem é muito a seguinte: eu tenho uma poupança lá, uma previdência, mas eu não tenho dinheiro para investir. As pessoas, elas não têm esses valores como investimento. Às vezes isso fica tão jogado em algum canto que elas não olham isso como investimento. Ou elas acham que elas, além dessa poupança e além dessa previdência privada, elas pensam que elas precisam ter R$100.000 disponível na conta corrente, que não vão fazer absolutamente nada para investir, entendeu? Então são concepções muito equivocadas, concepções muito erradas, que levam automaticamente as pessoas a tomarem decisões completamente equivocadas com relação ao dinheiro. Então, se tu tem previdência, se tu tem poupança, se tu tem título de capitalização, se tu tem dinheiro parado na conta corrente, você pode começar a investir amanhã, entendeu? É só uma questão de procurar alguém competente, qualificado, para que te ajude a fazer esse processo. E o amanhã de ontem é hoje. É hoje. Então, praticamente, às vezes a gente fica, né, de certa forma, postergando. Não, semana que vem eu vou... Não, esse mês não deu certo, no próximo mês eu vou resolver isso. E quando, na verdade, a gente vai deixando. Quando vê, passou um ano e meio.
E a mágica não aconteceu porque a gente Exatamente. não, porque a gente não esteve disposto, né? Exatamente. Então, nessa parte dos pilares que a gente tinha para conversar e da parte importante a gente encerra aqui, tá? E a gente tem uns 15 minutos, a gente pode falar sobre o Tesouro Direto e já falar também um pouquinho sobre alguns questionamentos que surgiram aí. Vamos lá. Sim, Coisas que a gente começa aprendendo errado. Tesouro Direto. Tesouro Direto não é um investimento. Tesouro Direto é um sistema que dá acesso à pessoa física a comprar títulos públicos por conta própria. Ficou claro isso? Tesouro Direto, sistema. eu entendi, mas qual é a diferença de não enxergar isso como investimento do que, É que do que assim, como ó, investimento? o investimento em si são os títulos públicos, certo? O investimento são os títulos públicos. Tesouro Direto é o sistema utilizado para comprar título público. Ficou claro? Então, o que Ficou claro. acontece? Quando a gente vai para os títulos públicos, existem três mais negociados, que é o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Tá? Cada um deles tem um comportamento diferente e serve para um objetivo diferente. Tesouro Selic, ele paga a taxa de juros da economia, paga o que tiver dando a Selic no período. Então, se, por exemplo, hoje a taxa Selic é 6,5% ao ano, se tu for lá e investir no Tesouro Selic, tu vai ganhar essa rentabilidade ao ano. Tá? Se a taxa Selic sair de 6,5% e passar para 10% ao ano, essa vai ser a tua rentabilidade. Vai ser 10% ao ano. Tá? Então, esse tipo de título, o Tesouro Selic em específico, ele é muito bom para tu ter resgate imediato. Para aquele recurso lá que a gente está falando, para fundo de emergência e para curto prazo, é excelente. Tu pode utilizar o Tesouro Selic para guardar esse valor. Tá? Porque ele não tem volatilidade, ele não tem oscilação no meio do caminho. Ele vai te dar o valor que tu investiu corrigido pela taxa de juros do período. Tá? O segundo título é o Tesouro Pré-fixado, ou seja, ele te dá, tu vai pactuar uma taxa de juros na hora que tu fizer a aplicação e vai receber essa taxa de juros até o vencimento do título. Tá? Então, o que acontece? A rentabilidade desse título não está sujeito à oscilação da taxa Selic, que às vezes já esteve em 14,25, já esteve em 10, hoje tem 6,5. Então, o Tesouro Pré não está ligado à oscilação da taxa Selic. Não, tu vai lá e vai pré-fixar um valor, o valor vai ser 11% ao ano durante 5 anos. É o valor que tu aplicou, corrigido por esses 10, 11% ao ano até o vencimento. Perceba que é um outro perfil. É um outro perfil de título que serve para outro objetivo. Então, talvez esse Tesouro Pré sirva para talvez aí uma alocação, um investimento de médio prazo. Tá? E, por último, dos três mais negociados, tem o IPCA+, que ele te paga uma taxa de juros pré-fixada mais a inflação, certo? Então, esse é uma mescla de algo já acordado no início, mais algo que vai acontecer no futuro, que é a inflação. O que acontece? Esse título, normalmente são títulos de longo prazo, títulos de 15, 20 anos, são vencimentos mais longos, e ele te entrega a inflação que der no período, mais essa taxa de juros até o vencimento. Então, vamos supor que o título pague inflação mais 5% ao ano. Ele vai te dar a inflação que der no ano, mais esses 5%. Então, perceba que ele tem uma característica, uma movimentação diferente dos outros dois e serve para algo completamente diferente dos outros dois. Então, ele é um título mais de longo prazo e é interessante tu investir nele se ele vai te dar uma taxa de juros. Desculpa, se tu quer ter inflação,
mais uma boa taxa de juros acima da inflação no longo prazo. Então perceba, quando a gente fala em tesouro direto, na verdade ele é um sistema que viabiliza a compra de títulos públicos, e dos mais negociados hoje são esses três que eu te falei, que cada um deles tem um comportamento, tem uma forma de funcionamento e serve para pessoas diferentes, planejamentos diferentes e momentos diferentes. E até se alguém tiver dúvidas e quiser falar mais sobre os títulos públicos, pode entrar em contato, que certamente vai ser um prazer falar sobre eles. E uma pergunta, Yuri, que não quer calar. Eles estão sob a guarda e a tutela do Fundo Garantidor ou não? Não, não. Título público não tem fundo garantidor de crédito, mas, ao mesmo tempo, isso não serve só para o Brasil, mas em qualquer economia, os títulos públicos são os investimentos, é o investimento mais seguro de uma economia. O título soberano, que a gente chama, que é o título público, é o título do governo. Caso dê algum problema de quebradeira ou alguma questão de crise, o título público é sim o investimento mais seguro de uma economia, mesmo não tendo o fundo garantidor de crédito. Eu já explico por quê. Pelo seguinte, vamos supor que o Banco do Brasil, o Itaú venha a ter problemas, certo? E venha a pedir falência. O Banco do Brasil, o Itaú, ou seja, o Bradesco, ou qualquer outro banco privado, ele vai quebrar muito antes do que o governo. Entendeu? Então, o que acontece? Tudo acaba caindo, quebrando antes, e o último que fica no lastro é a dívida pública, é a dívida do governo. Então, por isso, sendo no Brasil ou sendo fora do Brasil, os títulos públicos de uma nação é o investimento mais seguro que pode ter dentro do mercado financeiro daquele país. Tá? Mesmo, no caso do Brasil, mesmo ele não tendo fundo garantidor de crédito. Perfeito, ficou extremamente claro. E é importante pontuar isso, né? Que não tem o fundo garantidor e são questões que às vezes as pessoas não sabem. Cara, eu tô achando que eu estou ficando sem voz. Não sei por quê. Mas eu vou te dizer também que ontem, Bruno, era 1h da tarde, eu comecei a ter essa mesma sensação. Pois é. Exatamente, eu comecei, a garganta começou a enroscar, como a gente diz, e eu tô vendo que amanhã é muito provável que a voz não apareça muito bem. Olha aí, eu dependo um pouco da minha voz para viver, né? Exatamente. Bárbaro, né? Exatamente. Mas, Yuri, foi um prazer te receber aqui. Tem mais alguma colocação que tu queira fazer? Nós já estamos encerrando, na verdade, o Instagram já vai nos cortar a qualquer momento. Então, não sei, tem mais alguma colocação para fazer ou não? A colocação que assim, até para finalizar, a gente está no momento com internet, com informação abundante, com a própria disseminação da informação. A gente está no momento onde não pode mais, não é mais nem permitido a gente deixar de fazer as coisas ou continuar fazendo as coisas como se faziam há 30, 40, 50, 100 anos atrás. A gente não pode mais se permitir agir dessa forma como se não existisse informação. Tá tudo aberto aí, todo mundo tem acesso à informação, tem muito canal de YouTube que é bom, tem muita gente no Instagram que eu já dei uma olhada aqui também, que são empresas sérias, profissionais competentes. Então, a mensagem que eu quero dizer é o seguinte: a gente está em um momento onde não dá mais para continuar fazendo as coisas da forma como se fazia 30, 50 anos atrás, com a desculpa de que eu não sabia, com a desculpa de que nunca ninguém me disse ou nunca ninguém me falou.
Na verdade, está tudo disponível, está tudo na cara, é só um pouco de, vou chamar de proatividade, de realmente olhar para aquele recurso que está ali, olhar um pouco melhor para a vida financeira, que é possível melhorar, sim. Tá? É possível fazer muito melhor do que tu já tem atualmente. A gente trabalha com clientes investidores de vários segmentos do mercado e a gente vê que até na parte mais top do mercado, que a gente chama que é o private dos bancos, e até lá tem muita coisa que pode ser feita ainda. Então chegam investidores aqui que também têm conta lá, e quando a gente olha para o tipo de investimento, para o tipo de atendimento, a gente vê que ainda deixa muito a desejar, entendeu? Ainda muita coisa pode ser feita. E o próximo passo para ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de investimento, é realmente colocar um pouco os olhos, a cara para fora dos bancos, que todo mundo vai ver que tem muita coisa boa por aí que pode ser aproveitada e pode ser melhorada. E a grande questão, a grande pergunta que se faz agora, Yuri, né, para você que mora em Rio Grande do Norte, de repente no Espírito Santo, ou quem sabe em Brasília, ou no Amapá, enfim, qualquer capital brasileira, pode contratar o serviço da Moinho Investimentos ou não? Pode. Atualmente a gente tem investidores, clientes não só dentro do território brasileiro, mas também investidores fora do Brasil. Então, em função da própria tecnologia e da internet, nos possibilita que a gente preste a nossa assessoria, preste o nosso atendimento de forma sem fronteiras, independente de onde a pessoa estiver. Então, realmente é algo que ficou muito fácil, realmente muito fácil. Ou seja, não precisa nem sair de casa, né? A informação não precisa nem sair de casa. A prova disso é o que está acontecendo agora, né? É verdade. Mas, Yuri, foi um prazer te receber aqui, querido. Muito obrigado pela tua disponibilidade, tá compartilhando esses conhecimentos tão importantes e que mudam a vida das pessoas se as pessoas colocarem em prática, porque se elas não colocarem em prática, a mágica não acontece. Então, eu queria agradecer de coração, né, por ter aceito o convite e o que eu puder propagar, enfim, o trabalho de vocês aí, porque eu sou a prova viva disso, sei que funciona e meu dinheiro tá bem guardado, né? Não sou um milionário nem nada, mas tenho lá uma meia dúzia de gato pingado e que a gente deixa investido aí com vocês. Então, cara, muito obrigado, gratidão, viu? Uma ótima noite para vocês que estão aqui nos assistindo até então. Eu vi que algumas pessoas estão com a gente, nossa, por 40 minutos, por muito tempo mesmo. Então eu quero agradecer a você que está, de certa forma, né, disponibilizando o seu tempo para estar aqui nessa live. Se você está aqui até agora é porque viu conteúdo na gente, viu que o que o Yuri está falando é algo pertinente, algo precioso, e que muitas vezes a gente acaba não vendo isso em outros lugares. Tu até mencionaste que tem muita informação na internet e, de certa forma, tem muita desinformação também na internet. Exatamente. Então, por isso que um profissional qualificado, né, do gabarito do Yuri e da Muniz Investimentos, eu recomendo, super recomendo, né, para que a gente possa estar cada vez mais inserido nesse contexto de poupar, porque nas escolas não nos ensinam a gente economizar, não existe um sistema de educação financeira no país. Exatamente. E algo que se tem e as pessoas, acho que, eu falo por mim, né, tipo, as pessoas quando vê que, não, vamos fazer alguma coisa, quando vê, tu recebe um acúmulo de função, de informação, que tu não sabe nem por onde começar. A verdade é essa. Então, às vezes, não é caro. Outra coisa que é mais legal ainda. Gente, eu não pago nada pro Yuri cuidar do meu dinheiro. Tem mais essa informação. Eu tinha até esquecido disso, Yuri. Gente, eu não pago nada pro Yuri cuidar do meu dinheiro. Por quê? Porque, enfim, eu deixo meu capital lá e ele é remunerado por outras formas, enfim, obviamente, né, pelo montante de capital, tudo. Mas tipo assim, eu não pago nenhuma comissão para o Yuri cuidar do meu dinheiro. Tem mais esse detalhe ainda, né, Yuri? Exatamente.
Essa mágica, que é além de ter tudo isso e não pagar por isso de em forma de comissão, em forma de um salário mensal, isso a gente pode conversar pessoalmente. Quem quiser, nos procurar e conversar pessoalmente com a gente ou de forma online, vai ser um prazer explicar como a gente estruturou a nossa empresa a ponto de a gente conseguir tirar esse conflito de interesse entre nós, Moinhos Investimentos, e entre o investidor. Isso é algo bastante benéfico e faz um bem danado não só para nós como empresa, mas principalmente para o investidor. Então a gente conseguiu, ao longo do tempo, organizar essa estrutura ganha-ganha. Sim, eu só vou fazer uma pergunta para as pessoas que estão aqui nos acompanhando há um certo tempo. Vocês acharam mesmo que, tipo, a gente, assim, meu Deus do céu, para contratar o serviço do Yuri é muito caro, ou algo assim, né? Enfim, para ele estar analisando o teu contexto financeiro, se você tinha que dar um capital muito grande, enfim, né? Pagar, sei lá, os honorários do Yuri, né? Que certamente são, pelo conhecimento dele, são altos. Mas se alguém aqui teve essa impressão, por favor, comenta aqui com a gente, porque é uma curiosidade que eu tive agora, porque é algo que normalmente a gente, né? Tipo, enfim, a gente tem um profissional que está disposto ali a analisar, enfim, certas coisas das nossas vidas, da parte financeira, mas que automaticamente a gente pensa isso, opa, entendeu? Tipo, mas quanto será que é para fazer um trem desses, né? O mineiro gosta de falar isso. Então, de certa forma, né, não tem isso aí, chega a ser até curioso quando eu falo para as pessoas isso, as pessoas ficam, como assim, né? Tipo, tu não paga nada. Não pago nada porque já está tudo dentro do pacote, entendeu? Então, enfim, já sei quanto que eu vou lucrar com determinado investimento e tal. E a mágica acontece de outra forma aí para vocês. Acho que a internet está um pouco ruim, o pessoal não está respondendo aqui. Mas é isso, gente. Então tá. Yuri, gratidão mesmo, de coração, viu? O Instagram já vai nos encerrar, então a gente tem que encerrar antes dele. Tá bom, cara? Muito obrigado por tudo aí. Boa noite para todo mundo. Sucesso sempre. Eu te agradeço, a advocacia. Amanhã a Advocacia Sem Mistério estará conosco, falando, né, sobre os direitos das mulheres grávidas. Então, tanto na esfera trabalhista quanto na previdenciária, vai ser um tema bem importante para quem é gestante. Então fica aqui o nosso apelo, né, que esteja aqui conosco também, você que está aqui até o final com a gente. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima live. Um abraço. Até mais.